Chamando o João. Por enquanto não tem ninguém. Tô chegando. Tô abri agora. Pode entrar. Agora vai começar esse negócio, rapaz. Eduardão. Olá, boa noite. Turma boa chegando, viu? Estão me ouvindo bem? Eu quero ver a mãozinha aí, os coraçõezinhos. Bera, minha querida, quanto tempo? Ivaldo Regis, quanto tempo, querido? Ana, Eduardo, massa. Estão ouvindo aí direitinho? Coisa boa. Marcos Mendes. Ó, esse comecinho eu tô esperando chegar gente para dar esse coro inicial, a gente se soltar um pouquinho, porque eu tô meio nervoso. Mas vai ser um papo ótimo, cara. Acabei de fazer uns testes agora. Meu contador, acabei de fazer um teste. Olha, muita coisa boa, viu? Já já eu lhe chamo. A gente fez uns testes agora e tudo direitinho. Eu vou falar uns 5 minutos aqui, apresentar a proposta dessa série de lives. Já tem um bocado de conteúdo orientado, guardado e pré-agendado para a gente fazer esses papos em torno de 40 minutos, 1 hora, para a gente consolidar essas ideias bacanas que, para quem me conhece pessoalmente e também profissionalmente, a gente expandir além daqueles poucos encontros, né? A gente está passando por esse momento de quarentena tão delicado e que a gente tem 1000 tecnologias que nenhuma é nova, isso já acontece há muito tempo, mas a gente se viu meio forçado a usar e a hora é essa. Eu demorei até um pouquinho me autocriticando de que muita coisa já passou, já aconteceu, já rolam 1000 fórmulas, mas eu queria esperar um certo momento mais bacana para a gente conversar e organizar uma pauta mais estruturante. Assim. Tem uma rede muito bacana de pessoas que trabalham comigo, que se relacionam comigo já, e eu fiz muita questão de convidar estas pessoas para fazerem parte desse momento que vão ser, acredito, já ter pelo menos uns 10 encontros, e isso vai fazer com que a gente tenha boas trocas de experiência. Nosso convidado já está aqui querendo falar. Deixa eu colar aqui uma mensagem, que vai ser a mensagem fixa para quem for chegando, tá? Bacana? Clarissa, um beijo. Ó, a ideia do nosso bate-papo, dessa live, desse papo ao vivo, é trazer um bocado dessa nossa interação de mundo digital, de mundo real, dessa interseção que no final é a vida da gente, e mais em um momento de quarentena, né? Que a gente está aquartelado e precisando se reinventar, trabalhando muito, estudando muito, às vezes não fazendo nada de muito, e tudo é muito. Principalmente a tensão de entender em que fim, em quando vai chegar esse fim de quarentena e preparar esse novo que vai chegar. Essa volta às atividades, esse retorno do que era o que a gente conhecia como normal. A gente tem que se preparar de várias formas, tem 1000 setores distintos sofrendo, apanhando e buscando se reaquecer, sofrendo muito, não tem ninguém que esteja normal, está todo mundo meio lascado nesse momento. Mas o principal é saber que existe muita gente querendo, buscando e trabalhando muito para voltar ao antigo normal de uma forma mais eficaz, com os pés no chão. Bacana? Uma leve apresentação do que eu faço. Eu sou jornalista de formação, produtor web e consultor digital. Há 20 anos fazendo isso, que é botar as empresas e as pessoas online. Com o maior prazer eu vou chamar o nosso convidado para a gente fazer uma boa troca aqui de figurinhas iniciais até começar o nosso papo, tá bom? Deixa eu chamá-lo aqui. Cadê ele? Tô chamando ele aqui, tá? Já temos um coro bacana. Muita gente boa, Bera, é verdade. Josué, meu querido professor de basquete, há quanto tempo, querido? Tá chegando ele. Olá, olá. Deixa eu Tudo só bom? inverter aqui. Vem essa cama agora. Pronto, pronto. Tava dando a estrutura.
Tá certo, Carlos uma André, satisfação enorme estar com você. prazer grande, meu velho. A gente tem um contato muito bom e próximo. A gente teve um ótimo reencontro lá em João Pessoa, naquele curso que eu Verdade. promovi de presença digital. Foi uma surpresa muito grande para mim. E nos bastidores, também para quem estava lá, você deu um show à parte. Foi fantástica a sua presença É e isso. participação. Muito Eu obrigado. já sabia que seria tão boa. A ideia é juntar gente diferente também para envolver vários assuntos e o papo ficar muito mais rico. Eu falo sempre que meu projeto de comunicação digital é feito para pessoas iguais, existe esse formato de trabalhar com público igual e também para trabalhar com público Sim, diferente. Em todo caso, cresce sim. muito. As diferenças somam-se muito umas às outras e no final são as nossas mesmas dores, digamos assim. É Carlos verdade. André, deixa você se apresentar à vontade. Eu já lhe trouxe como professor doutor em História, pernambucano na Paraíba, Nossa. nos invertendo, e fica à vontade para daqui a pouco a gente começar esse papo aí. Eu gosto de dizer que eu sou paraíbucano, porque Aham. um estado e o outro estão no meu coração da mesma maneira e na minha história de vida também. Eu sou historiador de formação e a minha especialização é História das Religiões. Atuo no Departamento de Ciências das Religiões da UFPB, que ajudei a montar, a fundar, juntamente com a pós-graduação de Ciências das Religiões, e tenho pós-doutorado em Ciências das Religiões. É uma área transdisciplinar, multidisciplinar, alguns chegam a dizer pós-disciplinar, não é? No sentido já de avanço no conhecimento científico, e adoro realmente fazer o encontro de pessoas diferentes, como você está colocando. Tanto que trabalho com diversidade religiosa, trabalho com os movimentos religiosos, com os movimentos sociais voltados à religião, porque é preciso encontrar o diferente. E dentro da universidade, o meu trabalho é muito marcado por uma forma específica de ver a religião, que é a teoria do imaginário. Então eu parto do símbolo, do mito, das grandes narrativas fundantes, dos arquétipos, e vou trabalhando com esse assunto. E fico muito feliz quando posso trabalhar com uma das representações mais fortes do imaginário de hoje, que são as redes sociais. Sem dúvida. Bacana. Algo que Por isso veio que você está marcar aqui. profundamente a contemporaneidade. Vamos lá. Por isso que você está aqui. Eu falei um pouco agora atrás, antes de você chegar, ou na sua chegada, que eu estava me preparando para montar essa minha série de lives, muito focado em cima do que eu vivo, que é consumo de informação digital. Eu não queria trazer somente o que eu faço, meu dia a dia, minhas dores, e jogar para cima assuntos que estão muito debatidos. Assim, nada contra quem está falando muito na sua parte técnica. Eu estou em busca de dividir aquilo que eu vivo estudando, vivo pesquisando e vivo alcançando mais gente. E você está sendo a minha primeira atenção para que a Certo. gente abra esta boa série. Deixa eu dar só um avisozinho aqui. O perfil da sua presença digital, que é a minha empresa de consultoria, vai interagir com vocês aí. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Para pegar, perguntar, e ela vai concentrar essas dúvidas da gente aí. Carlos, a gente hoje, seu assunto é muito especial para mim e para todo mundo que consome o mundo digital por vários aspectos. Não tem como negar que as religiões, essa questão é muito grande, abrangente, complexa, difusa e problemática. A gente está em mil brigas, mil problemas, mil assuntos diversos e a gente não vai tratar disso. O assunto principal não é a discussão das redes sociais, mas o papel da religião na sociedade. E rede social é Isso, sociedade, é junção de pessoas. isso. Então vamos, É vamos verdade. começar? Eu Vamos quero começar, abrir vamos aqui, começar. eu quero abrir aqui com o seguinte. Das pesquisas que eu vi que a religião é um conjunto de crenças e práticas sociais relacionadas com a noção do sagrado. Existe Certo. sociedade sem deuses ou sem credos religiosos, Carlos? Pois é, isso é um tema muito instigante, né? É possível uma sociedade existir sem Deus? Bem, sem Deus, ou seja, uma figura que para nós é um Deus que a gente chama de demiurgo, aquele que define o bem e o mal, o destino da humanidade, sim, é possível existir sem esta figura. No entanto, não é possível existir sociedade sem transcendência, porque a transcendência dá à sociedade a possibilidade de convivência. Por que é que eu respeito você, você me respeita e nós todos acreditamos e temos a certeza, a confiança, a crença, no fundo, uma fé de que estamos em sociedade de maneira civilizada? Porque nós acreditamos em algo que nos transcende,
a algo que é superior a essa vida comezinha que nos cerca, que é até um pouco caótica. Então, quando você organiza o mundo, você precisa da transcendência. E os estudos de ciência das religiões chegaram a este ponto. Hoje, a noção de religião, que para o grande público é quase sempre a instituição religiosa, né? Para nós é bastante ampla e inclui até alguns movimentos políticos, inclui até algumas ações que não parecem, instituições que às vezes dizem, não, eu não sou religião, e que nós consideramos dentro de ciência das religiões como tal. Sem fim, essa pergunta inicial parece que também ela pode ficar aqui até amanhã rolando, né? Porque você falou na predominância ou não de um Deus, as religiões, que é uma próxima pauta que eu vou puxar, como é essa lógica de ter um Deus, ter uma religião, ter vários deuses, a grande briga, vou usar o termo briga, perdão, não é o melhor, de uma negar a outra para ser fortalecida, porque os estudiosos estão muito mais à frente do que as próprias igrejas e religiões. Porque eu acredito, pelo que eu vejo tanto, quem busca entender a sociedade, o comportamento humano, a antropologia, está muito menos querendo brigar do que as igrejas, que ficam querendo, estão numa eterna briga, numa eterna bronca de quem é mais forte, contando fiéis. E volto para você, Carlos. Hoje mesmo nós vimos no Rio de Janeiro a legalização da abertura das igrejas, não é? O governo permitiu que as igrejas sejam abertas em plena pandemia. Então, eu até postei há pouco, de onde vem essa força? Essa facção, esse setor do clero cristão, que são hoje muitos cristianismos, como a gente diz, né? Mas há certos cristianismos que estão muito interessados. Evidentemente que o interesse aí é no mercado religioso. Há um mercado da religião. Isso é inegável e não há nessa afirmativa nenhum sentido de crítica ou de dolo ou de acusação, não. É apenas uma constatação científica. É um mercado e um mercado fortíssimo. Deixa eu não atrapalhar, Carlos. Você falou com muita tranquilidade de que isso não é uma crítica, mas por que todo mundo vê como crítica? É o que a gente hoje não consegue não brigar, porque tudo vira uma crítica. Se você não pode fazer nada de observação que parece que você é contra outra religião. Porque nós temos uma sociedade que olha para o dinheiro como se fosse um pecado. Ainda é algo muito forte entre nós. E como muitas vezes o dinheiro, o próprio sistema financeiro trabalha de uma maneira muito agressiva na vida social, então quando você diz que determinado segmento, que em princípio não teria nada a ver com recursos materiais e financeiros, está voltado para um mercado, criou um mercado, é um mercado evidente, imenso no Brasil, e isso pode, para um, para outro, ferir suscetibilidades. Mas não há outra maneira de chamar, e não há outra maneira de encarar isso. Até porque isso já se transformou hoje, no caso do Brasil, em meio de comunicação, em presença imensa nas redes sociais, um mercado extraordinário nessa área, por exemplo, de criação de sites para as igrejas. E agora, na pandemia, isso ficou ainda mais forte. As pequenas paróquias na Itália, por exemplo, têm sua transmissão online. Isso mostra o quanto é importante a presença das redes sociais na consolidação desse mercado. Mas há igrejas que dependem profundamente da presença física do indivíduo dentro dela, para fazer a cobrança, para fazer o dízimo, etc. Ana Aline Moura, uma grande amiga minha de mais de 20 anos, ela diz que falta bom senso, uma vez que se pode rezar ou orar em qualquer lugar. É tão Sim, simples, é verdade. Tão a própria relação... Tão marcante, tão óbvio, e a gente se perde nisso. Não é? A própria relação, com Deus no cristianismo, em figuras como Jó, como Jonas, figuras que estão na fundação dessa tradição religiosa, a relação com Deus é uma relação direta, é uma relação do próprio membro, do próprio crente, do próprio fiel. No entanto, com o tempo, a religião foi sendo racionalizada no sentido de criar aquilo que Max Weber, desculpe a citação acadêmica, chamou de burocracia religiosa.
Então, também sem nenhum dolo, ele que era muito religioso, era protestante, era reformado. Não há nenhum dolo nisso. Quando ele chama de burocracia, ele está dizendo que existe uma instituição clerical e essa burocracia, essa instituição tem seus interesses, tem suas representações, e nós estamos vendo isso hoje fortíssimo no mundo contemporâneo, não só no Brasil, como na Polônia, na Índia e em vários países. Carlos, antes de entrar um pouquinho na seara mais técnica do mundo digital, eu perguntei inicialmente sociedade sem Deus ou sem crenças. E as pessoas, quem é que impõe isso nelas? São elas que buscam, são elas que recebem essa informação necessária de crer, de uma crença obrigatória e impositiva? Essa pergunta é linda, essa pergunta é maravilhosa, porque qual o motivo do homem crer, não é? Qual a razão da crença? Por que a religião está tão presente? Às vezes, outro ponto que pode gerar má interpretação. Quando a essência das religiões afirmam, por exemplo, a religião é um sustentáculo. Há aqueles que dizem que isso é um ataque à religião. Não, absolutamente. É um sustentáculo porque a vida não tem uma explicação total. Nós nos perguntamos o tempo todo por que morremos. Então, nós criamos eufemismos. Nós construímos eufemismos que expliquem a vida, que tentem dar sentido ao que não tem sentido. Então, na busca desse sentido, nós estabelecemos a forma de conhecer o mundo através da imaginação e do imaginário. E no imaginário, o sistema mais desenvolvido que a humanidade criou no imaginário, ao longo de todo esse tempo, o Homo sapiens, com toda essa carreira de 200 mil anos, ele criou principalmente as estruturas religiosas. São as mais refinadas, são as mais profundas. Há outras, há estruturas filosóficas, há estruturas científicas, inclusive, para dar razão e motivação do existir, e principalmente para dar, Geoás, isso que você falou, para dar um sentido para a vida, para preencher o vazio, para entender momentos como o atual. Famílias que perdem entes queridos em poucas semanas diante de um vírus que ninguém consegue combater. Como dar sentido às coisas do coração? Como ir no fundo da alma sem estabelecer uma ligação que seja transcendente? E essa transcendência, por acaso, pode ser considerada um erro? Não, isso é o homem. O homem é, antes de tudo, um animal simbólico. Carlos, perdoe-me pela minha ignorância. Você fala facilmente, está entrando no seu assunto, sem dúvidas e muito bem, sobre ciências da religião, o estudo das ciências. Não está muito claro para mim, quando você fala no estudo das ciências das religiões, sem eu fazer um link que me falta argumento para dizer que está falando de quê? De catolicismo? De evangélico? Pois Me ajuda nisso aí. Pergunta também. Pois, vamos lá. E com os que estão nos acompanhando, né? E mantendo o nosso critério. Veja, ciência das religiões é uma área fundada no século XIX por dissidentes da teologia. São pessoas que trabalham na tradição teológica e que em determinado momento querem explicar certas situações constrangedoras para o clero. E colocam em pauta, no século XIX, quando instituições religiosas de censura, como a Inquisição, já tinham acabado, eles colocam em prática, colocam em pauta e em prática os estudos de temas como a Inquisição, a própria Inquisição, as Cruzadas, os temas difíceis para o cristianismo. E aí, em um país onde o clero cristão não tinha tanta preponderância, surge a primeira cátedra, na Holanda, em metade do século XIX. Na metade do século XIX. Essa é a área. Ela observa a religião a partir do conhecimento científico. Então, a metodologia é o que a gente sempre reafirma. A nossa metodologia parte do chamado ateísmo científico. A ciência não pode ter uma religião e nenhuma crença dogmática. Então, é método científico. O método varia, você pode escolher várias possibilidades teóricas. É método científico, é configuração científica para estudar o fenômeno religioso e admitir o fenômeno religioso. O que é que nos diferencia, por exemplo, da sociologia das religiões? O que é que nos diferencia da história das religiões? É que normalmente nas áreas de história, sociologia, é difícil admitir a ideia religiosa e o fenômeno religioso como válido enquanto objeto de estudo. Quase sempre é relegado como uma espécie de mascaramento do mundo, uma simples ideologia. E não é.
é mais que isso, é uma necessidade humana do transcendente. Meu amigo, tá um show. Olha, antes da gente entrar um pouquinho mais em algumas perguntas e nesse ponto que mais instiga, que são as redes sociais, eu queria fazer mais uma pergunta nesse tom histórico, que a gente falou da história e da história da humanidade em torno da religião e seu fortalecimento, o seu link com o Estado, com o poder, com os reis e tudo mais. E a gente poderia dizer que a igreja se fortaleceu abraçando o poder e as pessoas, ou em torno das guerras. Como fazer esse link aí? Eu estou pensando em filmes e historiografia tradicional de quem não é estudioso. Tá? Tá bom, olha, é o seguinte, vamos falar um pouco mais do cristianismo, não por ter qualquer problema com o cristianismo, mas porque o país tem, em termos de adesão de valores de vida, 98% da população dizendo que o seu maior exemplo de vida é Jesus. Então, se você tem um país basicamente cristão, o mais importante assunto dentro de ciência das religiões, naturalmente, é o cristianismo. Mas não é porque nós queremos, é porque é o Brasil, é a América Latina. Então, nesse caso, realmente nós estamos diante de uma religião muito especial. Jesus só tem sentido na história, o cristianismo é uma religião única. Ela só tem sentido na história. Jesus veio enquanto divindade para o mundo dos homens. Viveu diante de um império e o combateu. Introjetou a si os problemas do homem e abraçou o excluído, como nós chamamos hoje, o bárbaro, como era chamado no tempo dele. Aquele que cheira mal, aquele que fala diferente, aquela que se comporta errado. Ele abraçou o que estava fora da relação de poder. Mas esse mesmo Jesus foi, séculos depois, instrumentalizado pelo Império Romano, pelo Imperador Constantino, que trouxe, no lugar do manto humilde que os cristãos usavam nas catacumbas até então, a toga do Império Romano. E veja bem, já temos estudos sobre Constantino mostrando que Constantino era um cristão verdadeiro. Constantino realmente foi cristão a vida inteira. A mãe Helena, a Santa Helena de Constantinopla para os ortodoxos, era um cristão verdadeiro. Então é nesse processo que o cristianismo se torna de Estado. Então ainda fazer um paralelo daí para as redes sociais de hoje, Carlos? Essa dominação, um pulinho de 500 anos, para a gente jogar essa perpetuação, essa sua bocha de força. Carlos, só um segundinho para fazer um agradecimento à doutora Nívia Noleto e sua equipe que está fazendo parte da nossa live. Eu tenho duas perguntas. Eu acho que 3. Também tem meu amigo Luiz Dantas, Laísa Michele, queridíssimos fazendo parte, que a live virou umas coisas meio clichês. A gente não tem como não agradecer a todo mundo que está chegando e aparecendo, soltando um beijinho para a gente. A ideia principal nisso é esse bom compartilhamento, essa troca de informações. Ninguém está obrigado a estar aqui. A gente, como eu falei para você, se tiver 2 pessoas, se tiverem 3 pessoas, vai ser dada com a mesma empolgação e entusiasmo. Eu acho que a troca de informação é o que nos traz e nos leva para continuar essa boa parceria. Então vou deixar você responder esse link com as redes sociais de agora, para a gente entrar em umas perguntinhas de interação direto com o povo, tá? Tem um ditado que diz que o cachimbo entorta a boca, né? Pois realmente o cristianismo ficou viciado. Infelizmente, uma parte do cristianismo, uma parte clerical do cristianismo, acostumou-se a viver junto ao Estado, e quando você propõe uma vida separada do Estado, parece estranho a muitos cristãos. Outra parte não. Inclusive, a multidão de cristãos, de fiéis católicos, com o coração ardoroso na fé, não. Essas pessoas não estão afim de nada no Estado. Mas quando você fala do clero, meu amigo, aí acontecem muitas versões de participação no poder estatal ao longo do tempo, e não é possível ao cristianismo, e eu lamento dizer isso, mas é meu dever de historiador, negar todo um percurso cheio de problemas, com muita perseguição, e em determinado momento, perseguição à ciência, perseguição ao pensamento filosófico, com a reação à criação das áreas de estudo. Então, o fato dele estar vinculado ao Estado não significa que ele é só isso. Existe um cristianismo profundo, um fundamento profundo, espiritual, mas as pessoas olham mais o lado que fica mais público, que é a política. Valéria Albuquerque, lá de Brasília, ela fala que está sendo muito válida essa abordagem sobre a intolerância que voltou a imperar em relação aos pensamentos diversos.
seja ele referente a qualquer tema, religião ou ideologia. Não é uma pergunta, é uma constatação, né, Carlos? Sim, verdade. É uma constatação que, infelizmente, é cíclica a uma tendência na historiografia, a uma área da historiografia que chama isso de pêndulo histórico. O pêndulo vai e vem na aceitação ou a não aceitação do outro. Há períodos em que o outro fica mais estranho do que ele já é. Júlia pergunta, Júlia mãe de Cora. Sim. Opa, Professor, olá, alô, você acha Júlia. que as redes sociais e a própria internet mudaram a forma da sociedade ocidental se relacionar com o sagrado? Cortou um pouquinho. Repita a pergunta, por favor. O senhor acha que as redes sociais e a própria internet mudaram a forma da sociedade ocidental se relacionar com o sagrado? Ah, perfeito. É uma pergunta muito interessante. Eu acredito que o Estado teve um papel ao longo da história que é semelhante aos meios de comunicação, a começar da fotografia lá atrás, nas primeiras imagens com reprodutibilidade técnica, como se chama academicamente, até os dias atuais, que foi aumentando a dimensão do tecnológico na presença do religioso. Então, nós nos parece que as redes sociais dão ao religioso, à instituição religiosa, um poder maior do que a ligação direta do fiel, dando, obviamente, uma disputa pelo próprio mercado das redes sociais. Então, mudou a relação com o sagrado, mas não mudou o sagrado em si. A gente então está falando de bolha virtual, a gente está falando de torcida. Não tem como negar que hoje a gente está vivendo, utilizando da melhor forma possível esse aparato tecnológico que está na nossa mão, é a extensão da nossa mão, a gente está a um clique de qualquer espaço, qualquer informação, qualquer pessoa, qualquer serviço. Não há como negar que a tecnologia nos dá mil e uma utilidades, ao mesmo tempo que ela, com toda a sua inteligência, ela nos dá cada vez mais proximidade àquilo que nós gostamos, interagimos e aprovamos, nos deixando muito longe. É isso que a gente chama de bolha virtual. E eu fiz a comparação com o clube de futebol porque é inegável. Assim, o A Sim. nega o B, o A não vai receber informação de B, e o A, quando cruza com o B, nega o B. Essa maluquice que nós estamos vivendo hoje é dura, é pesada, nos angustia e está adoecendo a sociedade toda, é o meu ponto de vista. E jogo para você para discorrer mais sobre isso, porque aí já estão entrando na seara de tecnologia e mundo digital. Quanto mais a gente fala de um assunto, mais ele se apodera da gente e a gente dele, e a gente fica nesse círculo vicioso. Olha, Joás, e todos, eu gosto de fazer um paralelo do que aconteceu com o cristianismo quando o islamismo cresceu. É claro que o momento atual, a história está acelerada, é outro período, mas o que foi que aconteceu naquele momento, quando o islamismo varreu o cristianismo do norte da África, do Oriente Médio, da Turquia, ou seja, tirou o cristianismo do seu berço, e o cristianismo fugiu para a Europa. O que é que aconteceu? O cristianismo teve que se simplificar, ele teve que ficar mais fácil de ser entendido. Ele ficou parecido com essa coisa que tem hoje, do bem contra o mal, a razão contra a fé, ficou um pouco parecido com isso. Quando você vai para os meios de comunicação, algo semelhante acontece. É difícil transmitir a profundidade do tema. É difícil, por exemplo, mostrar o Deus problematizado que existe no cerne, no coração do cristianismo. O Javé misterioso, aquele que vem e diz, faça o seu caminho e dê solução a você mesmo. Ou seja, este Javé misterioso, esse Deus profundo, problematizado, como transmitir isso em 10 segundos de internet? Aí vai para o bate-bola. Santa Cruz contra o Sport. Evidentemente com a vitória do Santa Cruz, mas eu não vou absolutamente chegar a detalhes sobre isso. Mas você vai para uma dualidade tipo Flamengo e Vasco. Tipo, qualquer uma. Isso empobrece muito a vivência. E o que eu noto é que os jovens que têm uma presença muito forte, exclusiva no digital, têm uma dificuldade um pouco maior na aceitação da diversidade religiosa quando a gente está discutindo, porque sequer sabe da existência de certas diferenças.
Então, por exemplo, eu tive a oportunidade de ver um diálogo entre dois jovens, casualmente, durante um trabalho nosso, e eles discutiam, um dizendo ao outro, não, a hóstia não é isso, a hóstia é um pedaço de pão. E o outro dizia, não, a hóstia, eu sou católico, a hóstia ela é redondinha como uma medalhinha, assim, toda achatadinha. Mas não pode ser, porque é o pão. E olha essa discussão. Foi preciso uma intervenção para dizer ele tem razão, ele está falando da religião dele. Veja bem, veja bem. Então, por que o desconhecimento? Porque não houve qualquer presença do interreligioso. Então, a minha homenagem daqui, a quem estiver vendo ou for ver depois no YouTube, àqueles que fazem religião com o coração aberto, com o espírito leve, admitindo a existência do outro, sem precisar trocar de religião, absolutamente, mas abrindo amorosamente na direção do outro. Você falou aí muito bem sobre jovens. Eu ia estar na minha pauta aqui falar de jovens e idosos, como aparentemente muito longe um do outro, de consumo de informação diferente. Um com muito acesso e sabendo utilizar, outro com pouco acesso dentro de uma até ignorância minha, de eles que a gente acreditando que tradicionalmente o idoso mexe pouco. Aí já vou entrar na ferramenta WhatsApp, que a gente recebe hoje 1000 informações de pessoas que nós conhecemos e acima de qualquer suspeita. E isso transformou muitas mentiras à flor da pele, aparecem terrores sem assinatura, e esse é o mundo digital que a gente vive hoje. Tanto é que a gente é um dos pontos a se discutir. E o jovem, você já pontuou muito bem, que ele está não aprofundando os assuntos, pegando um pouquinho do gancho, e eu já vou colocar outra pergunta aí. Pergunta não, outra constatação. A gente está sabendo muito de pouca coisa. A gente está sabendo, às vezes, muita coisa de pouquinho. E às vezes esse pouquinho é só para confundir ou atrapalhar ou falar mal do outro. Ou seja, a gente está com tanta informação perdida, sem aprofundamento nenhum, e a gente tem esses cenários de jovens e mais idosos. Eu digo isso porque o jovem briga mais e o idoso está sendo mais passivo, receptivo e transmitindo informações sem um cuidado, talvez, porque ele, como recebe de uma pessoa como eu, Carlos, como sua, ou de qualquer outra pessoa que ela confie, para que ela vai averiguar? Só que tem um terceiro aí que quem criou a informação que ele quer passar de qualquer jeito. A gente está nesse cenário hoje, mundo digital, e as religiões estão nisso, por isso que essa nossa conversa me deu muita alegria de começar com você, porque não tem que não seja impactado diariamente com a fé, e a fé sendo imposta em cima de todos nós. E esse aí é um problema grave que nós estamos vivendo hoje. É verdade. E você tem uma simplificação muito grande que a gente tem que separar a tecnologia do problema. A tecnologia não é o problema. A maneira, o uso que se dá à tecnologia é que está sendo o problema. A forma como a tecnologia tem sido utilizada. E aí, na simplificação, vem o drama terrível das fake news. Vem o desgaste que é você ter que enfrentar quase que semanalmente, muitas vezes semanalmente, desmentidos. E por que enfrentar? Porque como você, no meu caso, como eu trabalho com religião e com diversidade religiosa e faço parte de vários grupos de diversidade religiosa, de várias instituições religiosas e tendências religiosas no Brasil, do islamismo ao candomblé, ao catolicismo, a diversas tradições protestantes e evangélicas, ao pentecostalismo, inclusive. Então, você recebe a notícia de um falando do outro, que teria havido um conflito entre os dois, e é tudo fake news. E aí você tem que entrar com o meio de campo, Joás, e dizer, olha, fulano, não, a religião do ciclano não diz isso não. Coloca lá nos sites que desmentem, que é tudo mentira. Aí o jovem que está recebendo isso teve essa possibilidade? Não. Ele vai acreditar. E tudo que aparece na telinha tem autoridade. Pois é. Carlos, você puxou aí outras religiões que estão fora total do meu escopo de aceitação, de entendimento. Assim. Eu consigo enxergar o catolicismo, o evangélico, o pentecostal, o neopentecostal, a umbanda, o candomblé, que está um pouco perto da gente, sem conhecimento de causa. Eu não conheço. Mas quando vai para o islamismo, para o budismo, existe uma bronca, uma briga tão grande nesse tipo também, deles para fora? Sim, existe. Todas as religiões têm problemas de intolerância religiosa. Não existe
Não existe religião sem problema de intolerância religiosa. Por quê? Porque a religião é grupo social. Grupo social, meu caro amigo, é o bicho homem. Você juntou três pessoas e deu uma identidade, começou ali já um processo de eu sou desse grupo e aquele não é. Isso não é uma invenção da religião, nem é só da religião. Agora, querer dizer que religião X ou Y, ou uma certa tendência de dizer, não, as religiões orientais não têm conflitos, por favor, estude história, todas as religiões têm. No caso do islamismo, eu queria dar uma palavra, porém, no sentido contrário, porque o islamismo tem sido transformado no bicho-papão. E a própria mídia, muitas vezes, usa o islamismo. O sujeito explode uma bomba não sei onde e nada tinha a ver com o islamismo. Ele é muçulmano, mas nada tem a ver com isso. Mas ele é taxado como tal. É uma religião amorosa, como é o cristianismo, só que tem grupos e facções radicais, como o cristianismo também tem, e já teve muito mais. Carlos, eu não vou conseguir não agradecer a presença não, viu? Me dê um minutinho, por favor. Bia Oliveira, Deise Luna, Catarina Mello, Ana Priscila, minha irmã Rebeca, Jaqueline, Tiago Leitão, muita gente boa chegando, soltando coraçõezinhos aqui, curtindo, e tem perguntas aqui também agora, viu, Carlos André? Marcos Mendes, meu amigo também de 30 anos. As redes sociais vão virar campo de disputas religiosas antes de virar campo de paz? Sim, já são. Campo violentíssimo de disputa. Quando você faça um mergulho nos sites que se dispõem a fazer pregação religiosa e que se dispõem a fazer catequese religiosa, seja qual for a religião, e disputam durante a transmissão a venda de produtos, a venda de serviços, o próprio clique que tem valor, a venda de livros, etc. e tal. Tudo isso é moeda. Então, nessa disputa, você encontra estigmas, verdadeiros preconceitos religiosos sendo repetidos e reafirmados. E agora, neste momento, você vai ver isso com mais força, porque tem gente prometendo curar o que não tem cura ainda. Tem gente prometendo e vendendo caro, uma salvação, seja num produto, seja numa fórmula, e outros dizendo, não, eu dou de graça, mas basta você usar. Misturou essa erva com mel e faz aquilo. Isso não existe. No entanto, isso faz parte desse campo de luta. Mas, por outro lado, há canais de pacificação, de coração, de espiritualidade, de amor, que não fazem ataques a ninguém. Há até canais que juntam as diversas religiões, canais lindos, onde você vê religiões diferentes debatendo e ao mesmo tempo confluindo aquilo que é profundo nelas, que é o amor, todas elas, e buscando as confluências. Só que esses canais são muito menos vistos. Quando você vai no YouTube, você vai no Facebook, veja o número de presenças. Esses canais são menos vistos. Há uma tendência a valorizar muito mais aquilo que chega para você como uma fórmula simples, né, George? Diz assim, olha, acredita em mim que está tudo bem, está a salvação, joga tudo fora porque é tudo do demônio. Pronto, acabou. Não precisa pensar mais não. Tem duas séries na Netflix, duas séries não, uma série na Netflix e um filme. Um filme fala, se chama Ele Está de Volta, que é Hitler voltando aos tempos atuais, que continua fortíssimo. Ele faria todo o show e levaria todo mundo a segui-lo novamente. Vou ser bem pontual, bem resumido. E a outra é uma série fantástica que chama Messias, que é a volta de Cristo. E em 10 episódios ele faz algumas situações que ele começa a ser condenado, a ser perseguido, a querer matá-lo. Inclusive ele ressuscita já e para abrir a segunda temporada. É uma loucura. A gente tá discutindo um tema fantástico, a gente está rindo porque é uma verdade que está voltando. A gente tem a simplificação de querer ajudar, de amar ao próximo, de ser solidário. Todos eles têm isso em comum, mas não confluindo, sempre se comparando e hoje buscando os likes, né, Carlos? Exato. Eu penso que Messias é inspirado num texto de Dostoiévski chamado O Inquisidor, em que Jesus volta na Espanha do século XVII, no auge das fogueiras inquisitoriais. E vem pelo interior da Espanha fazendo milagres, até que um familiar da Inquisição,
que era um cargo da Inquisição, observa aquele sujeito fazendo milagres, observa a maneira como ele fala, observa uma ressuscitação, ele ressuscitou alguém, e vai para o inquisidor, chefe dele, diz, olha, isso, aconteceu isso aqui. Imediatamente o inquisidor diz, é ele, voltou, prenda-o. E Jesus é preso. Eu conheço essa história, viu? É preso. Então e mais, é preso como inquisidor tendo consciência. Isso é Dostoiévski, né? Não é Carlos André, não. É preso como inquisidor tendo consciência de que prendeu o próprio Jesus. Então, realmente, essa é uma boa pergunta. O que se faria com Jesus? Com todo aquele discurso amoroso, de aceitar o outro, de dizer, de encontrar, por exemplo, os nossos amigos, amigas, companheiros de luta do movimento LGBT e abraçá-los. Porque é o que Jesus faria. Ele fez isso a vida toda. Então, como ficariam certos religiosos nos dias de hoje? Não é? É uma pergunta muito óbvia, porque o exemplo de Jesus é claro demais. O exemplo de Jesus não tem muito como dizer que não é. Jesus foi torturado, ele não apoiou a tortura nunca. Ele foi torturado. Então, é claro que existe uma dissonância cognitiva, digamos assim, entre o que é a narrativa do mito original e o que é hoje a prática de parte, não todos, parte dos seus seguidores. Mas eu gosto de insistir que a maioria dos cristãos tem no coração o amor. Só que, muitas vezes, o próprio clero não permite que se revele, e a parte do clero que quer que se revele não parece ser hegemônica. A gente tem uma sequência aqui de 4 perguntas, viu, Carlos? Faltam 20 minutos para fechar essa hora. Eu acho que eu não esperava que a gente fosse se preocupar tanto com hora, mas eu vou ficar preocupado para a gente bater o nosso martelo bonitinho e dar atenção devida às perguntas ótimas que estão chegando aqui, tá? Igor Nunes, um querido, qual seria a diferença entre religião e espiritualidade? Vou pegar o gancho dessa pergunta e de Mano de Carvalho, fotógrafo de João Pessoa, querido amigo também, e de pergunta, precisamos cuidar do espírito para entrar em religião? Meio pertinho aí. Certo. Perfeito. Olha, queria dizer que às vezes a sua imagem congela um pouquinho para mim e eu perco um pouco do gesto, mas vamos continuar, estamos aqui. A diferença entre os dois é também uma complementaridade, não é? A espiritualidade pode ser vivida, vivenciada, sem uma religião institucional organizada para a pessoa. Então, a vivência da espiritualidade, a vivência profunda do transcendente, a admissão de que é necessário cultivar o interior de si, é diferente da instituição religiosa ela própria. Então, respondendo a Mano e respondendo também a colega que nos fez a pergunta, Igor, a Igor, o colega, não é necessário ter espiritualidade para ir para a religião, e a espiritualidade é distinta porque ela é a vivência no caminho interior da própria alma, do autoconhecimento, na direção do que a psicologia analítica vai chamar de self, ou seja, ir até a própria sombra e conhecer-se. Que bacana. Franci, professor, por favor, comenta a respeito do Ramadã, que terminou dia 23 de maio, Meca vazia em plena pandemia. Imagens impressionantes, né? O Papa sozinho Incrível. Na praça, Meca vazia, ninguém presente. Imagens que jamais se pensou que pudesse ocorrer na contemporaneidade. Então, eu acredito que demonstra, em primeiro lugar, que o estigma de que essas religiões são compostas principalmente por fanáticos é absurdo, não é verdadeiro. Nos dois casos, quando a instituição religiosa, dos dois casos, as instituições, no caso do islamismo, a instituição, no caso da Igreja Católica, quando as institucionalidades disseram, fique em casa, cuidado, a praça ficou vazia, Meca ficou vazia, não houve pressão social de dimensão exagerada. Ouviu-se falar de um caso ou outro, mas muito pequeno. Então, a religião tem um caráter de percepção da contemporaneidade, de aceitação do conhecimento científico. Eu acho que essa é a grande valorização que se pode dar no momento de tristeza como está esse, no momento em que você observa essas imagens e se comove, mas há um ponto que deve se observar. Que história é essa de dizer que religião e ciência só vivem brigando, que razão e fé são totalmente opostos,
que não existe da parte dos religiosos nenhuma aceitação da ciência. Olhe os religiosos agora. A imensa maioria está tendo o bom senso de ficar na própria casa para gerir seus próprios cultos, suas próprias missas, suas próprias ações religiosas, sua gira, no caso da Umbanda, das tradições da religião dos orixás, sua tradição do Ramadã, no caso dos muçulmanos, do islamismo, que cresce fortemente no Brasil. Então, é necessário perceber que houve uma abertura da religião nesse momento. Muito bacana. Um beijo grande para Gisela Abade, que está aí. Um abração grande para Ismael, querido amigo de João Pessoa, que também está fazendo presença. Tem duas análises aqui, dadas por Analine Moura, querida, que está interagindo de novo com a gente. A tecnologia ajuda a expandir todo o conhecimento, tipo da história das religiões. Ocorre que os valores mudaram e as pessoas buscam o que agrada aos olhos, não buscam o que faz pensar. Entendeu? Eita, é mesmo, viu? E aí você encontra a confusão entre as logomarcas, os cenários bonitos, as telas, os prints e os símbolos. Símbolo não é logomarca. Símbolo não é cenário bonito, não é print. Símbolo é profundo, guarda mistério. O símbolo mais famoso, mais conhecido do brasileiro, evidentemente, é a cruz de Jesus. A cruz de Jesus dorme no coração do cristão como uma revelação, como o significado do caminho da vida que o próprio Jesus caminhou. A noção popular que diz que cada um carrega a própria cruz é perfeito. Então, não confundir essas imagens vendidas e mercantilizadas com a simbolização. O símbolo deve sobreviver à massificação. Valéria, de novo, de Brasília. Exatamente, Geoais. A impressão que temos é de que essas bolhas digitais são apenas novos ambientes, mas a maneira de pensar permanece a mesma. É muita informação para pouca profundidade. Lamentavelmente, sim. A gente sabe que há muita renovação, há muita atualização, há certos setores religiosos fazendo vários avanços. O Papa Francisco tem sido um exemplo disso. Todos os esforços de diálogo das igrejas evangélicas que fazem esse esforço. Essa semana, por exemplo, tivemos uma clara evidência disso, que o falecimento do pastor Djalma, da Igreja Batista Evangélica Nazaré de Salvador, levou pessoas de todas as religiões online ontem à noite numa live. Então, isso significa que essas pessoas estão trabalhando por este encontro, mas há aqueles que preferem o rápido, né, o consumo. Eu trabalho com esse mundo digital, Carlos André, há 20 anos. E ele me dá um pouco de experiência para discutir alguns assuntos, inclusive essa farta alienação até por ter acesso a tanta coisa e não aprofundar em nada. Eu já trabalhei com muita gente, tive muitos estagiários, e o grau de interesse é muito baixo porque é muito fácil. Assim, é que nem você comprar muitos livros e achar que só por ter comprado você já adquiriu o seu saber, o seu conhecimento. Mesma coisa Netflix da vida, Spotify, você tem tudo de muito a um clique. E você tem um estudo hoje vendo por que as pessoas estão vendo filmes adiantando, em velocidade rápida, para ver mais. Não estão preocupados em bater o ponto, em dar o check-out ou o check-in, para simplesmente dizer que viu. E hoje no mundo digital, que eu trabalho muito e insisto e mostro ao meu cliente que a presença digital é mais do que vender, é se relacionar, é estar apto a ser achado. E quando a gente fala de estar presente um pouquinho que seja em qualquer lugar, não é que a gente queira dar pouco a ele não, sobre ele não. É porque tem muita informação. Eu não posso destilar teses sobre meus clientes ou projetos ou parceiros sem pedir a inicial permissão da pessoa que quer me ouvir e quer me ler. Eu tenho que chamar devagarinho a atenção dela para ela realmente querer. Eita, não está me ouvindo? Oi, oi. Cortou o teu som também. Deixa eu testar aqui uma coisa. Deixa eu fazer um teste técnico aqui. Está me ouvindo, Ju, aí? E agora, melhorou?
Tá ok Eu agora? escuto. Você me escuta? Eu estou ouvindo. Se você quiser transmitir uma pergunta ou uma observação pelo comentário, eu posso dar seguimento. Vou fazer isso, tá? Deixa eu escrever então. Para a gente não perder, que temos já 50 minutos de troca. Carlos André, olha só. Você não está me ouvindo, não. Eu vou escrever por aqui. Vou mudar aqui a tela. Se você quiser passar pelo comentário, eu posso dar seguimento ao assunto que você quiser. Sim, sobre o anonimato. Certo. Concordo plenamente. O uso do anonimato dentro das redes sociais. Agora ele travou. Olá, olá. Finalzinho deu um pau, rapaz. Vamos ver se volta esse negócio. Permaneço sem o áudio por enquanto. Eu te ouço. Respondi a pergunta de Patrícia. Ele tá vendo. Travou, ó. Eu vou começar de novo. Fazer outra. Avisa aí. Opa, voltou, foi? Dizendo que está tudo ok agora. Eu estou ouvindo você. Termina, Ju. Engraçado, tem gente ouvindo, tem gente lendo. Começa novamente, alguém pediu. Falou em fake news, eles derrubaram. Alguém está dizendo aí. Já existem poderes. Falou de fake news, derrubaram a Se live. você quiser derrubar e recomeçar, estamos aqui à vontade. Vou fazer isso. Vou fazer isso, tá? Tá me Ju? Já está normal. Rapaz, estou com pena de desligar. Eu vou desligar. Avisa que eu vou desligar para recomeçar. Tá? Massa. Pronto. Vou fazer isso agora. Já cai. Encerrar.